medicamento genérico, medicamento de referência, medicamento similar, mas por que tantos medicamentos? Por que a diferença de preço de referência é tão grande do preço do genérico? Será que o genérico funciona mesmo? Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Raimara Lima, eu vou falar para vocês hoje a diferença entre os medicamentos genéricos, similar e de referência, tá? Porque há tanta diferença aí de preço e qual a diferença real entre esses medicamentos. Para ficar melhor aí na cabeça de vocês, vamos visualizar. Vou dar um exemplo aqui de um medicamento muito comum, que essa substância é losartana potássica e é um medicamento utilizado para pressão arterial. Losartana potássica é o nome do princípio ativo, é a substância que realmente vai fazer o efeito de baixar a pressão arterial. Então, o medicamento de referência seria o Corus, né? E o medicamento similar ARA2, sendo que o genérico ele vem descrito com o próprio nome da substância e uma tarja amarela com a letra G. Vamos começar pelo medicamento de referência. No nosso caso, aí, o exemplo que eu dei foi o Corus, que é a losartana potássica. Digamos que um laboratório X passou anos estudando uma nova molécula para saber se ela realmente era eficaz em baixar a pressão arterial. Então, por muitos anos, ele estudou, 10, 20 anos, ficou ali estudando essa molécula, tentando saber se ela realmente era eficaz e, posteriormente, provando a Anvisa, né, foi provar a Anvisa que é tanto eficaz como segura, né, que seus benefícios não são maiores que os seus riscos. Finalmente, ele conseguiu provar que a losartana potássica é um medicamento eficaz e seguro que serve para baixar a pressão arterial. Nesse tempo que ele conseguiu provar que esse medicamento ele realmente tem eficácia, o laboratório que inventou esse novo medicamento, ele é garantido a sua patente, ou seja, por um certo tempo, que geralmente é 10 anos, esse período de 10 anos, nenhum outro laboratório poderá produzir essa substância. Então, imagine que ele gastou milhões, né, durante todo esse tempo de estudos e também com propagandas, né, para que pudesse colocar esse medicamento novo no mercado e que a população começasse a conhecer, tanto a população como os médicos, começassem a conhecer esse novo medicamento que não existia. Tudo isso, é claro, encarece o medicamento, todo esse processo de estudos e de comercialização, propaganda para fazer esse medicamento conhecido, tudo isso faz com que o medicamento de referência, que no nosso caso o laboratório chamou de Corus, ele seja encarecido. Após passar esses 10 anos de patente, outros laboratórios também adquirem o direito de produzir esse mesmo medicamento que já foi descoberto e já se sabe como faz a fabricação. Surge então o medicamento genérico. Esse medicamento genérico, ele tem a mesma forma farmacêutica, ou seja, se o de referência é comprimido, o genérico também é comprimido. Se o de referência é xarope, o genérico também é xarope. Ele tem a mesma forma farmacêutica, na mesma dose, mesma via de administração, porém ele pode ter de diferente aí os excipientes. Esses excipientes são substâncias que não afetam o efeito do medicamento, que são utilizados apenas para, por exemplo, aumentar o volume de um comprimido ou da cápsula, mas eles não interferem nada na sua eficácia. O medicamento genérico ele também precisa passar por testes de equivalência e de bioequivalência. Esses dois testes são exigidos pela Anvisa para garantir que o medicamento genérico ele é similar e equivalente ao medicamento de referência. Os estudos de equivalência são estudos in vitro, ou seja, estudos em laboratório, feitos em laboratório para comprovar que realmente, por exemplo, se o Corus ele tem 50 miligramas, o genérico dele também possui 50 miligramas no comprimido. Já os estudos de bioequivalência são estudos feitos
in vivo, ou seja, em seres humanos, para comprovar também que os efeitos finais são iguais entre os dois medicamentos. O medicamento genérico ele surgiu nos Estados Unidos, primeiramente foi nos Estados Unidos na década de 60, ou seja, ele já é bem antigo, né? E nos Estados Unidos as estatísticas mostram que de 10 prescrições médicas, 8 a 9 prescrições são de medicamentos genéricos, né? E não de medicamentos de referência. Então essa prática lá já é muito comum. E então, como eu falei, aqueles testes que o medicamento de referência precisa fazer todo no início, durante estudo e anos tentando descobrir a molécula, o medicamento genérico não vai precisar mais fazer, porque é uma molécula que já é conhecida. O que ele precisa fazer são ainda esses testes de bioequivalência e equivalência, que mostram que ele também é eficaz e seguro e é também similar ao medicamento de referência. Além disso, quando é quebrada a patente, vários laboratórios começam a fabricar um medicamento genérico e isso gera uma concorrência e não é difícil de se imaginar então que os custos do medicamento genérico vão ser bem menores que o de medicamento de referência, porque não vai gastar com esses estudos iniciais e nem também com propaganda, porque além de tudo, os medicamentos genéricos também existe uma lei que proíbe a propaganda em cima desses medicamentos. Já o medicamento similar é também um medicamento que é feito baseado no medicamento de referência e ele deve também comprovar em estudos, os mesmos estudos que passam pelos medicamentos genéricos, os similares também têm que passar comprovando que são equivalentes aos medicamentos de referência. Mas porque muitas pessoas acham que o similar ele não presta? Porque até 2013 o similar ele não precisava passar por esses mesmos testes de equivalência e bioequivalência que os genéricos passam. Mas a partir de 2014 foi criada uma lei em que todos os medicamentos similares também precisariam passar por esses testes, mostrando que ele é equivalente ao medicamento de referência. Mas qual a diferença então entre o medicamento similar e o medicamento genérico? Basicamente não existem diferenças entre o similar e o genérico. Todos os dois são medicamentos que são produzidos a partir de uma referência, que é o medicamento de referência, precisam passar pelos mesmos estudos, porém o medicamento similar, como eu falei, a partir de 2014 só foi posta essa obrigatoriedade de passar também por esses estudos e nem todos os similares ainda foram analisados pela Anvisa, né? Desde então, como são muitos medicamentos, eles entram numa espécie de fila, né? Aguardando para ser analisados pela Anvisa. E então, cada vez que um medicamento similar é analisado e mostra-se que é equivalente ao medicamento de referência, a Anvisa ela atualiza a sua lista de medicamentos similares equivalentes. Então, como eu sei que o medicamento é similar, é referência ou genérico? Na verdade, só olhando para a caixa, você só terá como saber o medicamento genérico, que vem na embalagem, uma tarja amarela e escrita a letra G. O medicamento de referência e o medicamento similar, o próprio laboratório pode dar um nome fantasia a esses medicamentos, né, que vem aí na embalagem. Mas de olhar para a caixa você não vai saber. Então você tem que se informar com o farmacêutico se aquele medicamento é referência ou é similar e se aquele similar é um similar equivalente, né, que a Anvisa já analisou. Ou você pode também pesquisar na lista da Anvisa. Eu vou colocar aqui no link a lista da Anvisa que você pode pesquisar se esse similar já foi analisado e se mostrou também equivalente. Mas atenção, tudo que eu falei, ela entra naqueles medicamentos tarjados, que são os medicamentos que estão atrás do balcão, que você precisa pedir aí para o balconista ou para o farmacêutico pegar para você. Aqueles medicamentos de venda livre que fica fora do balcão, que a gente diz que são isentos de prescrição médica, esses medicamentos não são exigidos que os similares se mostrem equivalentes ao medicamento de referência. Eu espero que tenha esclarecido aí para vocês, pode parecer um pouco difícil,
mas qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários, tá? Então, resumindo, medicamento genérico, medicamento similar, eles passam pelos mesmos testes que os medicamentos de referência. No entanto, os similares, alguns ainda estão esperando ser analisados pela Anvisa, que então atualiza essa lista aí periodicamente. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.